Uma saudação a você que nos acompanha nesse nosso vídeo. A finalidade desses vídeos que nós vamos colocar tanto no YouTube quanto no Facebook é para ajudar a você que nos acompanha a bem se preparar, a rezar e a vivenciar o seu dia do Senhor, o domingo. Esse nosso próximo domingo, a igreja vai celebrar a memória de Pedro e Paulo. E o evangelho que é proposto para a reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19, que é um texto muito conhecido da nossa igreja, de todos nós, um texto no qual Jesus pergunta aos seus discípulos: quem o povo acha que eu sou? E depois faz a pergunta direcionada aos próprios discípulos, e aí Pedro toma a iniciativa de responder que ele é o Messias, o Filho de Deus. Com relação à figura de Pedro, Pedro tem uma importância muito grande para a comunidade primitiva, porque ele foi o responsável por evangelizar os seus contemporâneos judeus. A gente percebe isso lá no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo, por sua vez, tem a importância de ser um grande missionário. Paulo espalhou a mensagem de Jesus, a boa nova de Jesus, para as pessoas que não eram frequentes, pessoas que não eram religiosas judaicas. Ou seja, ele evangelizou os pagãos. Então, nesse sentido, fazer memória de Pedro e Paulo significa a gente reassumir o nosso compromisso de cuidar daqueles que já estão dentro das nossas comunidades, aqueles que estão próximos de nós, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que frequentam a nossa comunidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa renovar o nosso compromisso de ser missionário. A boa nova de Jesus não pode ficar guardada com a gente. A gente precisa levar a boa notícia de Jesus de Nazaré para todas aquelas pessoas que têm sede dessa boa notícia. A gente precisa ser como Paulo, a gente precisa ser missionário. A gente não pode ser cômodo, se preocupar somente com aqueles que já estão perto da gente, aqueles que estão na nossa comunidade, mas a gente precisa ir ao encontro daqueles que não frequentam a nossa comunidade, que têm sede, que têm anseio por ouvir e vivenciar a boa notícia de Jesus de Nazaré. E com relação ao evangelho, Jesus nos ensina que o fundamento da sua comunidade cristã é a fé nele enquanto Messias. A gente tantas vezes ouviu dizer que o fundamento da igreja é a figura de Pedro, mas aqui eu proponho uma outra interpretação. A pedra que sustenta a comunidade cristã é a fé em Jesus como Messias. Nós somos discípulos de Jesus, nós frequentamos a comunidade cristã porque nós acreditamos que Jesus é o Messias e damos a vida por isso e anunciamos isso mediante palavras e mediante a nossa vida. Então, que a gente possa fortalecer a nossa fé no Messias Jesus, confessar Jesus como Salvador do mundo, Salvador da humanidade, Filho de Deus, enviado à nossa história para construir o reino de Deus. Que a gente cresça nessa fé, que a gente cuide daqueles que fazem parte da nossa comunidade e que a gente não tenha medo e tenha coragem de ir ao encontro daqueles que não fazem parte da nossa comunidade e anunciar-lhes a boa nova do Evangelho. Um bom domingo para você.